Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, a gente vai falar sobre não fazer aquilo que a gente promete. Você já viveu se prometendo fazer academia, falando que vai começar uma dieta na segunda-feira, vai começar a se exercitar mais, a beber mais água, a se divertir mais, a produzir mais, e no final das contas você não consegue. Aquela situação que você fala, segunda-feira eu começo a academia, e chegou na sexta e você ainda não começou? Você quer saber o porquê que isso acontece? Então fica aqui que no vídeo de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, você clica aqui em curtir, aqui embaixo tem um joinha assim, ó, você clica e curte o vídeo, porque eu sei que você vai gostar do conteúdo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber as notificações de vídeo novo. Sai vídeo novo todo dia de quarta e sexta-feira às 7 horas da noite. E vamos juntos fazer desse aqui o maior canal de relacionamento e autoconhecimento do nosso país. Então, bora pro vídeo. Começar a falar sobre isso, gente, eu preciso que vocês entendam que talvez esteja existindo aí na sua cabeça 3 bloqueios, 3 tipos de pensamentos, 3 tipos de ações ali do seu cérebro que te impedem de fazer o que você precisa. Por quê? Porque pra gente mudar um hábito dentro da gente, mudar uma crença, que é o que acontece quando a gente decide fazer algo novo, para que a gente consiga mudar isso, a gente precisa passar por 5 estágios da mudança. A gente precisa passar por esses 5 estágios. Se a gente não passa por esses 5 estágios, a gente não consegue mudar. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente fica preso, fica parado em um desses estágios e a gente não consegue avançar. Então, o primeiro bloqueio que nós temos é em relação a você pensar que você não vai conseguir. Por quê? Se você aprendeu a sua vida inteira que para alguém ter sucesso, ela precisa ter características específicas, que para alguém começar a malhar, ela precisa ter certas características. Se você acha que você não tem nada disso, você também não vai achar que você merece aquilo. Você não vai achar que você merece mudança, porque se você não tem aquilo ali, gente, pra quê? Pra que eu vou me esforçar? Eu não vou conseguir mesmo. A gente internalizou dentro da gente que a gente não consegue fazer aquilo. O segundo bloqueio que pode acontecer, gente, é referente à nossa identidade. É achar que você, como pessoa, que a sua identidade, ela não faz aquilo. Você não é um tipo de pessoa que faz aquele tipo de coisa. Você olha e fala assim, não, essas coisas aí eu não faço, não é da minha personalidade fazer isso, minha identidade, não é da minha identidade fazer isso. E você nem vai lá tentar. Então ela acha que ela é daquela forma e que não tem possibilidade de mudança. E a terceira, gente, o terceiro bloqueio que a gente tem é em relação do que? A gente não quer. A gente não acredita que a gente precisa daquilo. A gente não vê aquilo ali como realmente algo que vai mudar a nossa vida. Porque a gente só pensa que a gente precisa fazer. Vou te dar um exemplo. Todo mundo vai na academia. Todo mundo vai pra academia. E aí você pensa, meu Deus do céu, todo mundo tá indo na academia. Eu preciso fazer academia também. Eu preciso. Por quê? Porque tá todo mundo indo. Eu preciso ir pra academia. Preciso me malhar. Preciso exercitar. Eu preciso. E quando você pensa isso só porque outras pessoas estão fazendo, só porque você está vendo outras pessoas fazendo, outras pessoas criando novos hábitos, e não internaliza realmente de que é algo que vai fazer bem para a sua saúde, que você vê como se realmente fosse mudar a sua vida, você não faz aquilo voltado para o seu bem-estar, você faz aquilo porque você acha que precisa, a gente também não vai conseguir dar continuidade. Geralmente, pode acontecer os 3 até de uma vez só, que vai te impedir de continuar. Por quê? Porque existem 5
passos para que a gente consiga, de fato, mudar algo na nossa vida. Existem 5 estágios que a gente vai indo para que a gente consiga mudar algo na nossa vida. O primeiro passo que existe para que a gente comece uma mudança é que quando é ali o estágio que a gente ainda nem sabe do que está acontecendo. As pessoas ao nosso redor às vezes falam algumas coisas que a gente precisava mudar porque a gente está comendo muita besteira, ou a gente vai no médico ali e percebe que realmente a nossa saúde está meio lixo. Mas nessa fase a gente começa um processo de negação. Que isso? Não é pra tanto. Aí a gente minimiza o problema nessa fase. Fala, não preciso mudar não, só. Isso aí melhora com o tempo. A gente começa ali a criar situações para justificar os nossos comportamentos, para que talvez a gente não precise mudar eles. Então também existe a segunda parte, que é a segunda degrau ali para que a gente realmente consiga mudar alguma coisa. E esse degrau, gente, ele é chamado de contemplação. Nesse estágio, a pessoa percebeu que ela precisa realmente mudar, que a saúde dela precisa mudar, ou que os comportamentos dela estão sendo prejudicial não só para ela, mas como para as pessoas ao redor dela. Ela começa a ter essa percepção e ela começa a colocar ali na balança os prós e contras. Então ela começa a pensar, não, hoje eu vou pra academia. Lembra? É desse estágio aqui. Hoje eu vou pra academia, eu vou ser melhor, vai ser tudo bem, vai dar tudo certo. A pessoa ela começa a querer iniciar o processo de mudança. Mas o que acontece? O que acontece nessa fase, gente, é que muitas vezes, por ser a mudança ser um processo que demanda tempo, que demanda ali um certo esforço, é nessa fase que as pessoas elas param. É nessa fase que as pessoas ficam estagnadas ali e não conseguem evoluir, que não conseguem buscar a mudança, porque ficam presas ali por conta dos custos que vão ter, os custos que vão gerar ali aquela mudança. Então, gente, se a pessoa ela consegue alcançar ali e passar da segunda fase, que é onde geralmente a pessoa estagna, ela vai para a terceira fase, que é a fase de preparação. Nessa fase, ela começa a fazer planos, a traçar estratégias para conseguir o que ela almeja. Então, eu vou fazer o quê? Eu quero mudar minha alimentação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no nutricionista, eu tenho que tirar as bagunceiras da minha casa, eu tenho que começar a me alimentar melhor. E aí, ela começa a se preparar no que ela vai ter que fazer para poder alcançar o que ela almeja. Então, nesse estágio, existe realmente só a preparação. Não existe a ação em si, ela não começou a agir para que isso aconteça. O quarto passo, como vocês já devem imaginar, é a ação. Ela começa a fazer as coisas, começa a ter comportamentos referente ao que ela quer atingir. Ela quer atingir aquilo, então ela vai em busca do que ela quer. Então ela começa a agir para que isso aconteça. Então nessa etapa é importante que a gente consiga valorizar as nossas conquistas até aqui, seja elas pequenas ou grandes. Olhar para trás e ver o quanto a gente já avançou em relação ao que a gente quer. Por quê? Porque senão a gente vai começar a desandar ali naquele processo. A gente vai até produzir a ação, mas a gente vai começar a desandar. A gente vai começar a se auto-sabotar, que é o que acontece na maior parte das vezes. Então a gente começa a se auto-sabotar, começa a utilizar de bloqueios ali, de bloqueios mentais para se auto-sabotar e não dar continuidade na mudança. E aí, gente, depois dessa ação, vem o quinto e último estágio, que é o estágio da manutenção. A gente precisa, como tudo na nossa vida, se a gente vai mexer com eletrodoméstico, a gente precisa ter manutenção. Se a gente vai capinar uma grama, a gente precisa da manutenção, porque vai crescer de novo. Se a gente vai limpar uma casa, a gente precisa da manutenção, a gente precisa limpar novamente. E assim também acontece na mudança. Quando a gente está mudando, a gente precisa ter esse processo de manutenção. O que seria esse processo de manutenção, então, gente? Geralmente, o que acontece? A gente começa a querer voltar a velhos hábitos. Pesquisas apontam que esse processo de manutenção de um novo comportamento, de uma nova
de um novo hábito, ele dura entre 6 meses e 5 anos. Sim, gente, 5 anos. O que a gente precisa fazer nessa fase de manutenção? É olhar para trás e perceber o quanto a gente já conseguiu mudar, o quanto já estamos diferentes. Então a gente precisa fazer reflexões referente ao que a gente era e o que a gente está construindo. Por quê? Porque se nós não fazemos esse processo, a gente tem recaídas. Porque todos esses estágios, eles são possíveis de recaídas. A gente pode recair em qualquer um. Por quê? Porque a gente deixa ser levado pelos nossos bloqueios mentais, que eu falei lá no início do vídeo. Então, por isso a gente precisa ficar em constante manutenção das nossas mudanças, constante manutenção do nosso progresso. Mas o que nós precisamos ter em mente é que demora. Uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito, uma adaptação da vida que a gente levava antes, ela demora. Porque a gente demorou, pelo menos ali no meu caso, eu demorei 23, 24 anos para poder construir quem eu sou hoje. Para me mudar isso que eu aprendi durante 24 anos, que eu internalizei durante 24 anos, demanda tempo, demanda esforço, demanda um alto grau ali de autoconhecimento. Então a gente precisa se conhecer para identificar qual que é o nosso bloqueio, qual que é o nosso sistema ali de defesa, digamos assim. Por quê? Porque quando acontece esse processo, gente, de bloqueio mental, é nada mais do que uma artimanha do nosso cérebro para proteger nós de um possível fracasso. E por isso que ele vai jogando ali alguns tipos de pensamentos de incapacidade, de que você não é capaz de fazer aquilo, de que você não precisa daquilo, de que aquilo ali não faz parte de quem você é, justamente para te impedir de sofrer se der errado. Então, o que nós precisamos, gente, é começar. Nós precisamos começar. Tenha em mente que tem esses processos, que tem esses passos, que talvez nós vamos recair, mas que recair não quer dizer que a gente precisa ficar lá embaixo, que a gente pode sim se reerguer e continuar o nosso processo, mas que nós precisamos aceitar essas recaídas, porque elas vão acontecer. Nós precisamos ter em mente o que está acontecendo, quem somos e o que podemos fazer para mudar. Então a gente precisa entender a nossa constituição como pessoa. Como foi que os nossos comportamentos surgiram? Por que a gente age daquela forma? Como a gente pode fazer para melhorar? Qual o sentimento que surge ali naquele momento? Como que eu lido com esse sentimento? A gente precisa estar se conhecendo constantemente. E muita gente não consegue fazer isso sozinhos. Então precisamos ir em busca de ajuda profissional. Precisamos ter em mente de que é necessário, sim, fazer a mudança de alguns hábitos que estão sendo prejudiciais. Seja na sua saúde, seja nos seus comportamentos, seja nos seus relacionamentos. Nós podemos sim mudar. Então, nós precisamos ter em mente que não é fácil. Não é um processo fácil, é um processo de construção. Se você demorou 23 anos, 25, 20 anos para construir quem você é, pode ser que você demore o mesmo tempo para construir quem você quer ser. Então, nós precisamos começar. Começar e com o tempo você vai aperfeiçoando isso. Vai buscando novas formas de alcançar o que você quer. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu acho que ele ficou um pouquinho grande, mas eu acho que deu para vocês entenderem a fundo o que impede você de mudar. Você impede você de mudar, gente. É isso. O resumo desse vídeo é esse. Você se impede de mudar. Você se impede de evoluir. Você se impede de fazer as coisas. Então, a gente precisa entender como podemos quebrar essa barreira, quebrar essa questão psicológica para que a gente consiga mudar. Então, se precisar de ajuda, gente, busque
profissionais que te ajudem a fazer isso. Busquem por psicólogos que consigam te ajudar nesse processo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo. Se você não curtiu o vídeo, como eu falei lá atrás, você curte agora. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e ativa o sininho para receber as notificações de vídeo novo. Sai vídeo novo todo dia de quarta e sexta-feira às 7 horas da noite. E me segue também lá no Instagram, que lá eu dou dicas diárias de como melhorar a sua relação com você mesma e as suas relações amorosas. E é isso, vou ficando por aqui. Beijos, fui!